Boa noite a todos. Vamos falar agora da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Fundada em 1960, a OCDE é uma organização de cooperação internacional composta por 34 países. Sua sede fica na cidade de Paris, França. A OCDE é sucessora da OSCE, que foi criada no contexto do Plano Marshall, portanto, tinha como objetivo buscar soluções para a reconstrução dos países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial. A OSCE existiu em 1948 e 1960, ou seja, até a fundação da OCDE. A sede da OCDE fica no Palácio de La Muette, em Paris, França. A instituição que vamos abordar neste artigo nem sempre é vista nos noticiários, porém, isto não tira a sua importância e relevância para a construção de um cenário econômico melhor. Neste artigo, vamos falar sobre as instituições que são os responsáveis pela harmonização da economia, seja ela nacional ou internacional. Muitas dessas instituições foram criadas em momentos de crise com a esperança de levantar a economia mundial, enquanto algumas são formadas por grupos de países que visam uma melhor interação comercial. Principais objetivos da OCDE. A OCDE tem como missão promover as políticas que melhorem o bem-estar econômico e social no mundo. A Convenção da OCDE foi assinada por 18 países europeus, entre as quais Portugal, mais Estados Unidos e Canadá, em 14 de dezembro de 1960, tendo entrado em vigor em 30 de setembro de 1961. A Comissão do país participa desde a data da assinatura da Convenção dos trabalhadores de toda a organização e dos seus diferentes órgãos. A OCDE faz uma monitoração contínua dos acontecimentos dos países membros dentro e fora da área da OCDE e inclui projeções regulares da evolução econômica a curto e médio prazo, com o objetivo de ajudar os governos a promover o crescimento econômico sustentável, estabilidade financeira e combater a pobreza. A OCDE é composta por o Conselho, que é o órgão de decisão, composta por um representante do país membro, mais um representante da Comissão Europeia. E por comitê, por representantes de 35 países, que criam-se em comitês especializados. A OCDE tem cerca de 250 comissões, grupos de trabalhos e grupos de peritos. E, por fim, grupos de secretariados geral de Angel Gurria. É assistido por vários secretariados gerais adjuntos, presidindo ainda a COFE. Vamos agora dar continuidade ao nosso trabalho, falando sobre os países membros. Existem hoje 33 membros da OCDE e o número deverá aumentar para 34, após a Estônia aderir à organização. Destes 34, Hungria, México, Turquia são descritos como economias de renda média alta do Banco Mundial. Os restantes membros são descritos como economia de renda alta. Os membros fundadores da OCDE em 1961 são Austrália, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia. Admitidos na OCDE posteriormente, temos a Alemanha e a Espanha. Admitidos com a reforma da OCDE de 1961, nós temos o Canadá e os Estados Unidos. Admitidos na OCDE posteriormente, nós temos o Japão, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, México, República Tcheca, Hungria, Polônia, Coreia do Sul, Eslováquia, Chile, Eslovênia e Israel. Países convidados para aderir à OCDE: Estônia.
A Comissão Europeia participa nos trabalhos da OCDE ao lado dos Estados-membros. Vamos agora falar da relação com os não-membros. Dezembro de 2012, a OCDE tem 25 Estados não-membros com o estatuto de observadores ou participantes de pleno direito nas suas comissões. Cerca de 50 não-membros participam nos grupos de trabalho, regimes ou programas. A OCDE mantém um diálogo político com o propósito de partilhar as opiniões sobre quais são as melhores práticas a seguir. Em 16 de maio de 2007, o Conselho Ministerial da OCDE decidiu iniciar negociações de adesão ao Chile, Estônia, Israel, Rússia e Eslovênia. Nesse mesmo conselho, decidiu-se reforçar a cooperação com o Brasil, a China, a Índia, a Indonésia e a África do Sul. Dando continuidade ao nosso tema, o acordo entre Brasil e a OCDE teve um grande marco que permitiu aprofundar e sistematizar o relacionamento com a organização e estabelecer uma base jurídica única para as contribuições financeiras aportadas pelo Brasil e sua participação nas várias instâncias da organização. O Brasil desenvolve o processo de cooperação com a OCDE desde meados da década de 1990. Em 2007, o Brasil tornou-se, juntamente com China, Índia, Indonésia e África do Sul, um dos 5 parceiros do engajamento ampliado com a OCDE, atualmente denominados parceiros-chave. Além disso, um número crescente de países em desenvolvimento de renda média tem buscado adesão à OCDE. A organização tem procurado incorporar esses países em suas discussões para melhor levar em conta as transformações da economia mundial em sua atuação. A cooperação entre Brasil e a OCDE vem ganhando densidade em um amplo conjunto de temas, dentre combate à corrupção, tributação, política de competição, política de investimentos. O Brasil também desenvolve colaboração com a OCDE na condição de membro do G20. A aproximação com a OCDE é a parte da estratégia do governo brasileiro de recriar as bases para um crescimento sustentável da economia, com inclusão social e preservação do meio ambiente. Em 1º de junho de 2016, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, José Serra, depositou junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico o instrumento de ratificação da Convenção Multilateral sobre assistência mútua administrativa em matéria tributária. Até a presente data, 96 jurisdições já assinaram a Convenção Multilateral, que possibilitará diversas formas de assistência administrativa. É importante destacar que a Convenção adota todas as garantias para a proteção dos direitos dos contribuintes, em especial quanto à confidencialidade das informações e seu uso apenas para os fins nela previstos. Desde então, a Convenção vem se consolidando como o mais importante instrumento global para fortalecimento da cooperação e combate à evasão tributária, a ocultação de ativos e a lavagem de dinheiro. Obviamente, a cooperação entre o Brasil e a OCDE causou claramente muitas mudanças ao longo dessas 2 décadas. No Brasil, ocorreram transformações. Um período de forte crescimento e estabilidade tirou 25 milhões de pessoas da miséria em apenas uma década. O crescimento manteve-se resistente até mesmo em face da crise financeira global. As desigualdades têm diminuído. O Brasil transformou-se de várias formas em um balizador para outras economias emergentes, mostrando que o crescimento mais forte também pode ser mais justo. Mais recentemente, o progresso desacelerou, enfrentando um ambiente externo menos favorável. O Brasil atravessa uma profunda recessão. O crescimento é agora mais necessário do que nunca para colocar novamente a economia brasileira na direção certa. Momentos para a reforma
o ministro Levi e outras autoridades tomaram medidas para reconquistar a confiança do mercado por meio do aperto fiscal e da política monetária. Providências necessárias, apesar do ambiente recessivo. Mas, no médio prazo, o Brasil precisa passar a focar na esfera estrutural, o que significa uma agenda política nova e abrangente, que contemple reformas sociais, econômicas, administrativas e regionais. Assim, o programa prevê a adoção pelo Brasil das normas internacionais em diversas áreas. E agora, vamos falar dos acordos que tem o Brasil com os outros países. Esses acordos, eles são conhecidos como atos internacionais e eles são regidos pelo direito internacional. Ele tem a finalidade de determinar situações e convergir interesses comuns e antagônicos. Então, existem diversos tipos de conteúdo que adotam diferentes nomes. E aí pode ser tratado, eles podem ser convenção, acordo, e entre outros. O tratado, por exemplo, ele pode ser bilateral ou multilateral, e ele designa acordos internacionais. Por exemplo, o Brasil ele tem um tratado com vários países, que é o Tratado de Extradição. E esse tratado ele possibilita a transferência dos criminosos. A convenção, por exemplo, ela é multilateral. Ela é geralmente assinada em conferências internacionais e é uma espécie de convênio entre os países. Ela não é um convênio. E dentre essas convenções de destaque para o Brasil é a Convenção de Haia, que ela foi assinada em 1980 e versa sobre sequestro internacional de crianças e adolescentes. E aí esse objetivo é justamente evitar os efeitos prejudiciais provocados pelo deslocamento ilegal dos menores do seu país. O acordo ele é uma expressão de uso livre e estabelece a base institucional de 2 ou mais países. Esse acordo, eles costumam ter números reduzidos de participantes. Existe um acordo, por exemplo, do Brasil com a Dinamarca, que entrou em vigor em 2011. E aí, esse acordo é o enfrentamento da pobreza na área de transporte marítimo e intercâmbio cultural bilateral. Existe o convênio. O convênio ele é multilateral e bilateral, de natureza econômica, comercial, cultural, jurídica, científica e técnica. Por exemplo, o Brasil e o Paraguai ele têm convênios sobre a natureza, a saúde animal. E aí, eles cuidam dos animais que estão nas fronteiras e entre os países se comprometem em sincronizar suas ações, como datas de vacinação e atuar em conjunto na definição de normas sanitárias para proteger a saúde dos animais. Para que tudo isso aconteça, para que tudo isso tenha um valor dentro do território nacional, o Congresso ele precisa aprovar todo esse ato internacional. É preciso da aprovação da Câmara de Deputados e do Senado. E daí, por meio de decreto legislativo, ele é enviado pelo Executivo. Ao ser aprovado, ele vai ser ratificado, ele pode ser ratificado pelo Presidente da República por meio do decreto da Presidência. As unidades de federação, estados e municípios, eles não podem celebrar atos internacionais. Dando continuidade aos trabalhos a respeito da OCDE, vou falar de uma forma geral a respeito dessa organização. No fim da Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais letais em toda a história da humanidade, a Europa, palco deste conflito, encontrava-se bastante destruída e numa tentativa de ajudar a que o continente se reerguesse, os Estados Unidos da América criou dentro da doutrina Truman, me desculpe pela pronúncia, o chamado Plano Marshall. Plano este que consistia na colaboração financeira para a recuperação da economia dos países aliados europeus. Neste contexto,
Em 16 de abril de 48, a Organização Europeia de Coordenação Econômica, OECE, liderada por Robert Majolin, cujo principal objetivo seria gerir essas ajudas, promovendo a cooperação entre os países membros e coordenando a distribuição de fundos. Para além destes dois complementares, nomeadamente a criação de zonas de comércio livre, a promoção de políticas que melhorassem as condições de trabalho e de produtividade, entre outras. Nessa época, os países fundadores da antiga OSCE, e vocês vão entender por que antiga um pouco mais na frente, foram a Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia, sendo que em 1955 a Alemanha ingressou, em 59 a Espanha também aderiu. Uma década mais tarde, em 14 de dezembro de 60, realizou-se a Convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, passando-se a OSCE a se passar OCDE, que seria a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Ela, na verdade, nasceu oficialmente em 3 de setembro de 1961, quando da entrada em vigor da sua convenção. Nesta nova etapa, além dos estados fundadores, esses que eu acabei de citar, também aderiram a essa organização o Canadá e os Estados Unidos, passando então a OCDE a ser considerada não apenas uma organização europeia, mas transatlântica e mundial. Ao longo dos anos, diversos países foram juntando essa organização, sendo que atualmente a OCDE conta com 34 membros, para além dos já mencionados anteriormente, a Austrália, a Dinamarca, Chile, República Tcheca, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Finlândia, Hungria, Israel, Japão, Coreia, Nova Zelândia e Polônia passaram a ingressar à OCDE. Fazendo parte desse grupo, as economias mais desenvolvidas do mundo, não só desenvolvidas, mas também com essas economias emergentes e em desenvolvimento. A maioria desses países, vamos dizer assim, economicamente, representa quase que 70% da economia mundial. São países que têm o PIB e o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, bastante elevado. Para além disso, a OCDE, essa organização, ela conta com vários parceiros globais, com os quais mantém relações de partilhas de conhecimento e intercâmbio de perspectivas. Não apenas com países, na verdade, tanto membros ou não membros, tanto é que foi criada o Centro de Cooperação para Países Não Membros, para que eles pudessem ter essa integração também com países que não fossem membros da OCDE. Mas também com organizações internacionais, como por exemplo o FMI, o Banco Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica, entre outros. Me perdoe. É importante dizer que foi adicionado à já mencionada convenção um protocolo no qual todos os países signatários concordam que a Comissão Europeia deveria participar dos trabalhos da OCDE. Assim, representantes da Comissão Europeia estão envolvidos em diferentes setores da OCDE, na sua grande maioria em quase todos os setores, trabalhando lado a lado com seus membros. Apesar disso, essa Comissão Europeia ela não tem direito de voto nas decisões. Só se apresenta perante o Conselho para aprovação. Todos os países que atualmente fazem parte ou mantêm relações com a OCDE identificam-se com seus valores da governação democrática e com os princípios da economia de mercado. Esta é uma organização que permite aos diferentes governos comparar e trocar experiências, identificar boas práticas e promover decisões e recomendações através do diálogo. Mais concretamente, a comissão da OCDE é a de ajudar governos e a sociedade
a aproveitar plenamente as vantagens da globalização, fazendo face aos desafios econômicos, sociais e de governação que acompanham este fenômeno. Providencia, portanto, uma análise feita sobre um vasto leque de assuntos econômicos, atribuindo muita importância à compreensão de questões emergentes, a respectiva identificação de soluções, tentando com isso apoiar decisores políticos. Tem também um papel importante, vamos dizer assim, no que diz respeito ao combate à corrupção, o que é bastante necessário, principalmente aqui no Brasil. Me perdoe, mas tive que fazer esse comentário. No campo da política a nível internacional, bem como de fiscalidade e do meio ambiente. Produz vários acordos e tratados sobre estas matérias, os quais são convidando também os países não membros a subscrevê-los, né? Os objetivos da OCDE são muito alargados. Na verdade, começou-se apenas para a economia, mas se estendeu por outros ambientes. O que eu posso resumir em alguns pontos. O apoio ao crescimento econômico duradouro, realizando a maior expansão passível e possível da economia, do emprego, da qualidade de vida desses países membros, mantendo a estabilidade financeira e contribuindo, consequentemente, para o desenvolvimento equilibrado da economia mundial, o que é importante para todos, vamos dizer assim. Também seria contribuir para uma expansão econômica saudável, não só dos países membros, como eu já havia dito antes, mas também dos não membros, porque, de certa forma, beneficia a todos. Favorecer a expansão do comércio internacional, apoiando numa base discriminatória. Na verdade, a OCDE, para alcançar os objetivos a que se propõe, ela compartilha informações que adquire através da monitorização contínua dos países membros e não membros, aplicando essas informações nos mais variados tópicos, tendo em vista a prosperidade do governo. Tenta alcançar, vamos dizer assim, um crescimento econômico saudável e estabilidade financeira. Assim, numa tentativa de ajudar o governo, o secretário da OCDE, ele recolhe e analisa dados e informações sobre os quais os comitês irão discutir, tentando encontrar uma solução adequada, sendo que mais tarde o Conselho tomará uma decisão, recomendando aos governos que implementem as medidas sugeridas pela OCDE. Muitas dessas discussões, tidas ao nível dos comitês, evoluem para negociações entre os países membros, que por sua vez evoluem para acordos formais, modelos ou orientações sobre diversos pontos no âmbito da cooperação internacional, como, por exemplo, no combate à corrupção, à governação corporativa, práticas ambientais, regime de movimento de capitais, várias coisas. É também importante salientar o modo de funcionamento da OCDE. Todos os seus países membros contribuem para a organização com uma quantia que tem em conta o tamanho da economia do país em questão. Atualmente, o país que mais contribui, com certeza, é os Estados Unidos da América, né? Que representa cerca de 25% do orçamento total, seguido pelo Japão. A OCDE, na verdade, ela é composta por 3 membros, todos eles integrantes entre si, que são o Conselho, as comissões e o secretariado. O Conselho é o órgão que tem o poder de decisão, sendo constituído por um representante de cada país membro e por um representante da Comissão Europeia, como já dito antes, que não tem direito de voto perante as decisões ou recomendações perante o Conselho, como eu relatei antes. A nível de representantes permanentes, o Conselho reúne-se regularmente e as decisões têm de ser tomadas por consenso. Uma vez por ano, o Conselho se reúne a nível ministerial com o objetivo de discutir questões chaves e definir as prioridades do trabalho da organização. As comissões, na verdade, existe cerca de 250 comissões e grupos de trabalho, são muitos, onde se reúnem os representantes dos países membros para discutir as ideias e avaliar os progressos feitos em domínios políticos específicos, economia, comércio, educação. O secretariado atualmente tem um secretário-geral da OCDE, é o mexicano Agel Guerra. Ele já vem há bastante tempo nesse cargo.
Como dito pela colega logo no começo do vídeo, a sede fica em Paris, lá em Setel de la Meurthe, me desculpe pela pronúncia mais uma vez.